Transformação é uma mudança, ou seja, uma alteração que modifica ou dá uma nova forma. As transformações físicas. Você já deixou um cubo de gelo dentro de um copo e observou que ele derreteu? Pois é, o gelo é a água no estado sólido e ele passou para o estado líquido. Porém, ela continua sendo água, apenas mudou seu estado. Lembrando que são estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Quando ocorre uma transformação física, não há mudança na composição da matéria. No caso do gelo, a água continua sendo água quando muda seu estado. E também não há formação de novas substâncias. Outro exemplo, você deixar a água cozinhando. Ocorre a evaporação. A água passa do estado líquido para o gasoso. Isso também é uma transformação física. Transformações químicas. Diferentemente das transformações físicas, na transformação química ocorre a alteração da composição da matéria e existe formação de nova substância. Por exemplo, você já riscou um palito de fósforo e observou que a ponta dele ocorreu alguma reação? A ponta do palito tem substâncias que são combustíveis, queimam e emitem luz, portanto ocorre uma transformação química. Para saber se é uma transformação química realmente, existem algumas evidências. Por exemplo, a mudança de cor. Você já viu fogo de artifício? Você já cortou uma maçã e observou que ela começou a mudar a cor interna? Outra evidência é a liberação de gás. Você já usou um remédio que era efervescente? Quando você coloca na água, ele libera gases? Outra evidência é a emissão de luz ou de chamas. Fazer uma fogueira, utilizar alguns outros componentes como luminol. E a última evidência é a formação de sólidos. Já deixou o leite coalhar para fazer queijos e observou que fica bem juntinho aquela parte do leite? Bom, pessoal, foi isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns exercícios e atividades. O que vamos estudar hoje? Mistura homogênea e heterogênea. Que vontade de comer um bolo. Ok, vamos fazer. Vou precisar de farinha, ovo, leite. Mistura tudo. Já pensou que a maioria das coisas que vemos na natureza é uma mistura de diversos componentes ou elementos? O ar, por exemplo, é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e poeira. A composição do solo também pode variar, como argila, areia, minerais, humus e água. E o nosso corpo humano, então, mistura é a junção de duas ou mais substâncias ou elementos diferentes e fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo, quando a gente mistura água com sal, o café com leite, ou a água e o óleo, e o arroz com feijão. Quando não dá para identificar as substâncias que compõem a mistura, ou quando ela apresenta apenas uma fase visual, essa mistura é chamada de homogênea. É o que acontece quando misturamos a água com sal e o café com leite. Depois de misturados, não conseguimos mais distinguir as substâncias que foram misturadas. Já as misturas heterogêneas são misturas bem visíveis, podemos perceber facilmente. É o que acontece com a água e o óleo. Conseguimos distinguir as substâncias misturadas. Vemos duas fases visuais diferentes, ou seja, embora misturados, ficam visivelmente separados. E se a gente misturar água com gelo? Que tipo de mistura a gente tem? Homogênea ou heterogênea? Boa pergunta, hein? Embora a substância ou elemento seja o mesmo, a água, ela se encontra em dois estados físicos diferentes, líquido
e sólido. Dá para ver direitinho o gelo e a água separados, não é mesmo? Então, mesmo sendo a mesma substância, essa é uma mistura heterogênea, porque a água está em duas fases visuais diferentes. Legal! Entendi tudo! Então,